Como eu disse, nós estamos no segundo dia da série bíblica Liderança Bíblica, falando sobre liderança. Então a gente vai ver como que Deus forma seus líderes. Nós vamos aprender com a história de José. A gente já veio vendo algumas coisas sobre sua história no início do culto. Então vamos para o capítulo 37 aprender mais. José é um dos filhos de Jacó, que também teve seu nome transformado para Israel. Essa é a história de Jacó, versículo 2. Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais José do que todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica talar, de mangas compridas. Quando seus irmãos viram que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no, e já não podiam falar com ele, de forma pacífica. José teve um sonho, e contou a seus irmãos, por isso, odiaram-no ainda mais. Ele lhes disse: peço que ouçam o sonho que tive. Sonhei que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto os feixes de vocês o rodeavam e se inclinavam diante do meu. Então os irmãos lhe disseram: você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? E com isso, o odiavam ainda mais. E com isso, odiavam ainda mais por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Versículo 9. José teve ainda outro sonho, que ele contou aos irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu, dizendo: que sonho é esse que você teve? Você está querendo dizer que eu, a sua mãe e os seus irmãos iremos nos inclinaremos até o chão diante de você? Os irmãos tinham inveja dele. O pai, no entanto, guardou aquilo no coração. Amém. A leitura bíblica a gente vai até aqui, mas eu preciso te contar mais da história de José. E assim a gente vai estar aprendendo como Deus forma os seus líderes. O que acontece depois? Os irmãos já estão com muita raiva, muito ódio de José. E o pai, Jacó, chegou e falou assim para José: José, seus irmãos estão no campo, vai lá ver como eles estão e me traga notícias. Conforme José vai andando pelo caminho, ele deu uma perdida de rumo, encontra uma pessoa, fala assim: o que você quer? Aí a pessoa o ajuda, fala assim: eu estou procurando meus irmãos. Fala assim: eu vi que eles foram para Dotã. E aí José se dirige àquela região. Um pouco de longe, assim, eles já conseguem ver José chegando, e esses irmãos de José. E eles ali com raiva: vem lá o tal sonhador, o que a gente faz com ele? Vamos dar um jeito. Haviam cisternas naquele lugar. Quando José chega, eles afrontam José e decidiram jogar José na cisterna. Isso porque, eu acredito, se não me falha a memória, Rubem, que é o irmão mais velho, não deixou que o matassem. Falou que ele era sangue do nosso sangue, não vamos fazer uma coisa dessa. E aí eles resolveram então jogar na cisterna e rasgar a roupa dele e depois jogar sangue. Eles tinham essa ideia e falar para o pai que um bicho tinha atacado ele, morrido, tal, e deixar ele lá na cisterna. Um dos irmãos sai um pouco e chegam para um povo que vendia escravos, vendia produtos lá no Egito, passa ali para aquele lá, eles chamam a atenção desse grupo que está vindo ali e vendem José. Dão José ali para eles, tal, e José vai para o Egito e vai ser vendido como escravo no Egito. Quando o irmão chega ali, não entende o que aconteceu, aí eles jogaram o sangue na roupa para poder entregar lá para o pai e dar como justificativa realmente que José foi atacado por um bicho e morreu.
Eles dizem então que encontraram aquela roupa, veja se é de seu filho. O que acontece? José é vendido para Potifar, que é um oficial do faraó, e começa a trabalhar como mordomo na casa de Potifar. Isso por muito tempo. E a mulher de Potifar começou a se interessar por José, se sentiu atraída por ele. E começa a cantar José, né? Vamos pôr no sentido de fazer convites para José, e José não aceita. Determinado dia, só está a mulher e José na casa. Então é como se ela tivesse atacado, né? Ela foi mais incisiva ali na proposta dela. E ele falou assim, não posso, eu tenho que ser fiel ao meu patrão, né? Ao meu dono, porque ele confiou a mim em toda a sua casa. José foi muito próspero nesse trabalho. E aí, para fugir dela, ela tinha agarrado na roupa dele, ele largou a capa e saiu correndo. Então, uma parte da roupa dele fica na mão dela. O que ela fez? Gritou pro pessoal dizendo, olha o que esse hebreu fez, eu estava sozinha aqui, ele estava querendo se aproveitar de mim. E me atacou, e saiu correndo a hora que eu comecei a gritar, olha a roupa dele que ficou aqui na minha mão. Acusou, uma grande mentira, mas acusou José. Chega o marido dela, o dono da casa, vê tudo aquilo, ela conta tudo aquilo, o que ele fez? Mandou para a prisão José. José fica um tempo na prisão. A Bíblia, o que conta? Que José contou com o favor do carcereiro. E aí o carcereiro começou a destinar assim, todo o cuidado com os presos para José. Cuida aí então, você é um bom cara, um bom rapaz, cuida aí. Ele foi fazendo um serviço de excelência e Deus o abençoava. O texto bíblico também fala disso. Determinado dia, 2 pessoas que eram oficiais do rei também são presas, e a gente ouviu falar aqui já, o padeiro-chefe e o copeiro do rei, do faraó ali, porque eles desagradaram o faraó. E eles têm sonhos e José interpreta os sonhos, lhes faz o bem. E eles se sentiram muito bem porque tiveram a interpretação do sonho, ali tiveram assistência de José. E José fala assim pro copeiro, né? Fala assim, ó, lembra-te de mim quando estiver na presença do faraó, para ele me tirar daqui dessa prisão. Foi isso que a gente viu. E aí o copeiro esquece de José. 2 anos depois aqui o copeiro lembra. Em que momento? Quando o faraó teve sonhos. Teve sonhos de vacas gordas, 7 vacas gordas e outras magras. E também depois 7 espigas gordas, vão pôr assim, grandes, graúdas, tal, e depois as mirradas. Então uma consumiu a outra, e ele não conseguia interpretar sonho, e falou para os seus conselheiros ali, eles também não conseguiam interpretar sonho, até que o copeiro lembra de José. E José vai para diante do faraó e consegue interpretar os sonhos. Então eu precisava fazer esse resumo sobre a história de José, porque tem muitos elementos aqui que vão nos ajudar a entender como Deus foge seus líderes. Eu quero que você entenda o que vem acontecendo na sua história, que você possa identificar significados a partir do que a gente vai estar aprendendo com a história de José. Então nós vamos ver 3 lições através da história de José, para a gente poder aprender como Deus forja lideranças. Posso começar? Primeira lição é que a gente identifica que a história de José é uma história cheia de experiências. Eu estava olhando o que foi acontecendo no dia a dia de José, o que eu encontrei conforme eu ia lendo cada versículo do texto, que é uma história de amor de pai, é uma história de afeto, é uma história que cabe presente. Eu vi isso, você também? É uma história de sonhos. José também sonha 2 vezes ali, sonhos de Deus para ele. Mas é também uma história de raiva, uma história de ciúme, uma história de ódio, uma história de inveja. É também uma história de rupturas e separação. O que mais que eu vi na história de José, olhando o tempo de vida dele, os lugares que ele morou, as pessoas que ele conviveu? Que é uma história onde ele executou ali trabalhos diferentes, ora no campo para o pai, depois na casa de Potifar, depois na prisão cuidando ali dos presos e depois como um governador, um administrador do Egito. Uma história de trabalho diferentes, uma história de êxito também, mas uma história onde houve mentiras, acusação, julgamento e prisão, uma história de mudança de endereços,
lugares muito diferentes, casa do pai, vida de escravo, prisão. Realidades muito diferentes, muitas situações que não foram planejadas. Vi isso na história de José, uma história de mudança de pessoas, cada hora convivendo com pessoas diferentes, e uma história também de esquecimento. Ele foi esquecido. E o que eu aprendi dessas várias situações? O que elas foram na vida de José? Cada uma delas contribuiu para o seu amadurecimento, sem dúvidas. E quando ele estava maduro, percebeu a oportunidade à sua frente. Quando o chamaram para estar diante do faraó, imediatamente ele foi, se barbeou, colocou sua melhor roupa ali e tal, e se apresentou como uma pessoa digna diante. Não foi rastejando, não foi de qualquer jeito, sabe? Não foi lá como uma pessoa implorando alguma coisa, ele foi para contribuir como um homem maduro. É isso que eu vi aqui. Ele foi na presença de Faraó e ali era a sua oportunidade de mudar a sua vida para sempre. O que eu quero te dizer hoje? Eu não sei quantas experiências diferentes você já teve, quantas situações difíceis enfrentou, mas eu quero dizer que Deus pode usar cada uma delas para te preparar para algo muito melhor. Essas experiências podem sim somar com a sua liderança, como as experiências de José somaram com a dele. Sem dúvidas, essas experiências contribuem hoje para você ser quem você é. Deus pode dar um novo significado para tudo isso. Pergunta para Deus, pergunta para Ele te mostrar o quanto que Ele já veio trabalhando na sua vida através de cada uma dessas experiências. Eu sei que hoje, você percebendo a oportunidade de Deus para alavancar a sua vida, você vai aproveitar. Amém? Você está maduro, madura para isso, para identificar essa oportunidade. E você vai aproveitar por amor a si, por amor à sua família, por amor a Deus, você vai aproveitar essa oportunidade. E isso sim, essa oportunidade será uma bênção na sua vida, vai ser uma bênção na vida da sua família, na vida das pessoas à sua volta. Assim seja, em nome de Jesus. Então, a sua história não é impedimento. Valorize a sua história, as suas experiências e se lance para os sonhos de Deus para a sua vida. Tudo que você viveu até hoje, Deus pode trabalhar e dar um novo significado. A gente vai ver isso daqui a pouquinho também. Deus pode dar um novo significado. Tire lições, peça para o Senhor te ajudar a tirar lições, te mostrar que todas elas possam ser situações que te empoderam, que te fortalecem, que te trazem conhecimento para você poder exercer a sua liderança. Essas histórias, essas experiências da sua vida não podem travar a sua liderança. Pelo contrário, elas devem potencializar a sua liderança. Amém? Assim seja. Peça mesmo, se há alguma coisa que ainda dói demais, ou que faz você se sentir inferior para ser uma liderança, repreenda esses sentimentos, não aceite e deixe o Senhor ministrar na sua vida e resgatar os sonhos dele para a sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos para a segunda lição da história de José. José teve 2 sonhos que mudaram a sua história. Mudou também a história da sua família. Quando a gente lê os capítulos seguintes, 41, 42, a gente vê que foi providência de Deus ali, que fez a família dele permanecer viva num tempo de muita fome. Os sonhos de José mudaram sua história, a história da sua família, mas a história do Egito também e de vários povos vizinhos, várias pessoas que moravam ao redor do Egito, porque houve fome. E Deus preparou José para poder organizar um grande projeto de guardar comida para esse tempo de escassez. E muitas pessoas se alimentaram nessa época. Mas se a gente perceber, a época em que José sonhou
e a época em que os sonhos de Deus se realizaram, essa realização total, há um grande intervalo. José tinha 17 anos quando teve os 2 sonhos e contou para sua família. José, quando tinha 30 anos, é que começou a governar, a administrar o Egito. A gente encontra isso em Gênesis 41, 46, que fala a idade dele. Que lições a gente aprende sobre esse aspecto da história de José? Primeiro, para cada jovenzinho, nem chegou aos 20 anos, está sonhando? Valorize os teus sonhos. Valorize, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tem adultos que não conseguem apoiar, tem adultos que fazem opinião negativa. Ah, com você, você sonha isso, você deseja isso. Não aceita. Não aceita esse tipo de palavras negativas, que até foi alvo mesmo da vida de José. Então eu falo para o jovenzinho, valorize os teus sonhos, acredite, comece a se preparar para vivê-lo. Agora uma palavra para os adultos também. Adulto, valorize o sonho dos jovens, do adolescente, do novo que estava começando. É só o começo de uma linda história, amém? É o começo de uma linda história de aprendizado, de experiências, de realização. Precisamos valorizar. Com 17 anos, José estava pronto para sonhar, mas não estava pronto para governar. Mas o que José fez neste tempo, entre o sonho e a realização? O que ele fez que o preparou para viver realmente este sonho? O que eu aprendi olhando a história de José? Ele preservou a vivência, princípios e valores, por ser temente a Deus. A gente vê em Gênesis 39, versículo 2 e 3, eu vou ler. 2 e 3, 39. O Senhor Deus estava com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa do seu dono egípcio. Potifar viu que o Senhor estava com José, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Então ele permaneceu firme diante de Deus, fiel ao Senhor, e o Senhor a abençoava. Então a bênção do Senhor fluía sobre a sua vida, e o trabalho dele era um trabalho de êxito, um trabalho caprichado, um trabalho de excelência. Então o que eu vejo assim na vida de José? O temor do Senhor. E o temor do Senhor se expressa em serviço bem feito, em valores e princípios de temor a Deus. E assim, eu vejo que ele prezou também pela excelência do que fazia. Ele não fez assim, vou só fazer qualquer coisa aqui pro Potifar, tal, porque, minha vida já era, tô longe dos meus pais, não! Ele agiu como um filho de Deus. Por mais que Jacó não estava perto dele, Deus estava perto dele. Então ele viveu no temor de Deus, e assim ele fez as coisas de uma forma que era visível o cuidado de Deus com a vida dele, a qualidade do seu serviço. E aí a gente viu que o serviço ali na casa do Potifar foi muito bem feito. Depois do serviço que ele fez na prisão, também o carcereiro deixou ele cuidando dos presos ali, e a mão do Senhor o abençoava, disse que foi um ótimo trabalho. E depois ele consegue um ótimo trabalho administrando o Egito. Os irmãos não gostavam, mas ele cumpria a ordem do pai, que era dar notícias, o que acontece no campo, enquanto meus filhos estão ali cuidando do rebanho. O pai que pedia. Na casa de Potifar ele agiu também com excelência, na prisão a gente já falou. E na prisão ele também ajudou pessoas, interpretando sonhos. É interessante. Então o bem permaneceu em José. O que eu aprendi? Que o lugar não transformava José, mas José transformava o lugar. Por causa da fé que ele tinha em Deus, porque Deus estava com ele, porque ele não estava sozinho, porque ele vivia em comunhão com Deus e temor a Deus. Que lição que eu quero destacar agora? Jovem e adultos! No intervalo entre o sonho e a realização, tem atitudes como as de José, que você possa estar pronto para a grande oportunidade de Deus, como José esteve. Então, permaneça firme nos princípios e valores da palavra de Deus, temendo o Senhor.
Preze pela excelência, pelo serviço bem feito, em saber como que as coisas funcionam para poder fazer bem, se interesse em aprender, busque conhecer qual é a melhor forma de fazer cada coisa que vier na sua mão para fazer. Faça como para o Senhor e não para homens. A palavra de Deus também diz isso. Seja solícito, pronto a ajudar pessoas. Viva nessa disposição, ajudando você a estar semeando para o seu futuro. Seja um canal de bênçãos, transformando os lugares por onde você passar, sendo bênção nesses lugares. Creia que Deus estará sim com você, Ele está, e abençoará a sua vida, abençoará o seu trabalho, como abençoou José, e lhe fará prosperar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então valorize cada fase. E quero ainda acrescentar, sua oportunidade de começar uma liderança cristã forte, já começou. Hoje já é dia de assumir esse plano de Deus para a sua vida e começar a buscar conhecimento, oração, práticas, experiências que te dê então fortalecimento, que te dê então as experiências que vão contar a sua história, que vai te preparar cada passo. Experiências do primeiro degrau, do segundo degrau, do terceiro degrau, até você chegar onde Deus quer que você chegue. Já começou, em nome de Jesus. Hoje é dia de começar a se ver como liderança e ir atrás de instrumentos para começar a praticá-la. Oportunidades. E agora, para completar este assunto, muita atenção no que eu vou falar agora. Se você, na sua adolescência, sonhou os sonhos de Deus e interrompeu, por qualquer situação que seja, por palavras malditas também, comentários errados, se liberte hoje desses pensamentos negativos e comece hoje a ver os sonhos de Deus, restaurar. Lembra do que Deus falou, assuma o que Deus colocou no seu coração, resgate esses sonhos e comece a viver a vontade de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Hoje você já tem outra idade, outras experiências, você já entende que Deus sonha e fala no seu coração, e Deus tem sonhos para você. Hoje é dia de começar a viver estes sonhos, resgatar. Você precisa acreditar e começar a caminhar para se desenvolver e viver estes sonhos. Começa hoje, em nome de Jesus. Amém? Começa hoje. E agora eu quero ir com você, o terceiro momento dessa reflexão, terceira parte da história de José. Olha o que aconteceu. José se reconciliou com a sua história. Deus permitiu isso. E ele também se reconciliou com seus irmãos que lhe tinham feito mal no passado. Quero ler lá no capítulo 45, versículos de 1 a 8. Olha o que diz. Estamos em Gênesis. Então José, não conseguindo se conter diante de todos que estavam com ele, gritou: saiam todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo? E seus irmãos não lhe puderam responder, de tão assustados que ficaram diante dele. E José disse a seus irmãos: agora cheguem perto de mim. E eles chegaram. Então ele disse: eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes, nem irritados contra vocês mesmos, por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vocês
para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra, e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Amém. Toda aquela história de prisão, de venda, de rupturas, de tristeza, de abandono, de esquecimento, José deu um novo significado, porque ele ouviu, ele deixou Deus falar no coração dele e superou tudo. Foi Deus, foi Deus. Não se cobrem por isso também, se perdoem também. Olha a palavra de José. Foi a mão de Deus, eu reconheço que foi providência de Deus. E ele perdoa os irmãos, encaminha os irmãos para se perdoarem também. E resgata a convivência com seus irmãos e com seu pai depois ali, a sua família, ele reencontra. Então, repetindo, José se reconciliou com a sua história e com seus irmãos. Depois de todas a realização de Deus na vida de José, Deus sabia também que tinha outras coisas para serem resolvidas. Depois que Deus já tinha erguido José, levantado ele como liderança ali no Egito, Deus falou assim: uma liderança não vive só para o público, só para as outras pessoas, vive para a sua família também. José está cuidando de tanta gente, ele precisa dessa bênção de ter sua família de volta. E Deus providencia que ele reencontre os irmãos e se reconcilie. Então Deus lhe deu essa oportunidade. Não era suficiente para Deus dar autoridade para José, alimento, luxo, e deixá-lo sem a vida em família ali. Deus providenciou mais. E se a gente for olhar assim, experiência cristã, o que a gente aprende, né? O que Deus fala para nós como cristãos, já no Novo Testamento, o que a gente aprende? Que nós, como cristãos, nós precisamos também aprender a nos reconciliar com a nossa história, nos perdoar. Se a gente errou, nós também não devemos nos deixar prisioneiros no passado. Nós precisamos dar um novo significado para a nossa história. Nós precisamos deixar Deus falar no nosso coração e nos libertar para que não trave a liderança que Deus tem para cada um de nós. Cada um de nós, Deus tem uma liderança para cada um de nós. Nós vamos assumir projetos em casa, na igreja, no trabalho, outros lugares da sociedade, onde Deus quiser. Nós não podemos pôr limites. O Senhor nos chamará. Então a nossa história não pode ser empecilho. Cada um de nós precisa reconciliar com a nossa história. E muitas vezes também perdoar pessoas que nos fizeram mal no passado, para a gente não ser refém e ficar preso por essas situações. Filho de Deus é chamado também para se reconciliar consigo mesmo, com a sua história, com pessoas. Nós, como filhos de Deus, não somos chamados para viver em prisões emocionais por falta de perdão. Pelo contrário, por causa do perdão de Cristo, nós somos chamados para a liberdade para a liberdade, Cristo nos conquistou. Precisamos viver nossa liberdade cristã. E nós somos livres porque Cristo nos perdoou com o seu sangue derramado, tirando de nós todo o peso da culpa. Se Deus já falou para nós, está perdoado, te perdoo, eu te aceito, veio para o meu reino, por que a gente vai se prender em outras situações? Que Deus nos livre de qualquer outra prisão em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se a gente olhar a história de José, não foi bonito ele ter sido jogado na cisterna, sido vendido como escravo, ter que morar longe da família, bem novinho ainda, ser acusado por uma coisa que não fez, tendo sua moral desacreditada, ir para a prisão, quanta coisa! E ser esquecido lá por 2 anos. É difícil, mas José discerniu o propósito de Deus para sua vida e disse: isso aqui é muito maior, eu não abro mão. Amém? Que a gente possa ter uma atitude como a de José. O que Deus tem para você e para mim é tão maior que as outras prisões, dificuldades que a gente já viveu, que a gente não pode se deixar preso nelas. A gente precisa valorizar o que Deus está falando hoje, o que Deus tem para nós hoje, em nome de Jesus. A liberdade que Deus nos dá hoje, a autoridade que Deus nos dá hoje, em nome de Jesus. Vamos valorizar em nome de Jesus. Então vamos estar atentos.
O que você precisa hoje ressignificar do seu passado? Deixar no passado. Mostrar que não pode te travar, tem que ficar no passado. E o que Deus tem é muito maior. Quem você precisa perdoar para se ver verdadeiramente livre? Você precisa se perdoar? Perdoar seus pais? Alguma outra pessoa que lhe fez mal? E você ainda sente dor, mágoa, ressentimentos? Quem você precisa perdoar e deixar lá no passado para você viver a liberdade que Cristo te deu e a liderança que Deus já te chamou para viver? Perdoe para ser livre. Perdoe e dê um novo significado para a sua história. Concluindo, o que vimos aqui na história de José? Uma história com muitas situações, sentimentos diferentes. Um grande intervalo entre sonho e sonho realizado. Também fizeram parte da formação da liderança de José. E nós vimos a reconciliação dele com sua história e com pessoas que lhe fizeram mal. E ele discerniu o que Deus fez na história dele. Então, resultado do trabalhar de Deus. Quando ele dá um novo significado e perdoa os irmãos e fala para os irmãos perdoarem, também gera resultado da liderança que Deus forjou em José. Valorize quem você é, valorize o que Deus tem para você e desenvolva a sua liderança cristã. Valorize este tempo novo, vivendo vida nova em Cristo, deixando as coisas que para trás ficam e prosseguindo para o alvo que Deus tem para a sua vida. Seja verdadeiramente livre, invista nos sonhos que Deus te fez sonhar. Se prepare para vivê-los e comece hoje a sua caminhada, em nome de Jesus. Amém.